Bom, então como eu estava dizendo, obrigado a todos, até semana que vem. Hoje nós vamos seguir o nosso programa. Nós vamos continuar a leitura da Política, de Aristóteles, e da República, de Platão. O que é preciso fazer como advertência nesse primeiro momento é que nós vamos fazer dessas obras um sobrevoo, né? Nós vamos tomá-las por aquilo que elas têm de essencial e de mais evidente, de mais importante. 1 milhão de coisas restarão a ser ditas sobre elas, 1 milhão de outras coisas restarão a ser contraditas sobre as coisas que podem ser ditas, e de maneira que, se você for extremamente... tem uma bolsa igualzinha, muito boa essa daí, né? Legal. Decathlon, né? É muito legal. Mão na roda. Custa tipo 15 reais esse negócio aí, animal, 10 reais. É muito bom. Comprei 2 até. E ela dobra, né? Se amarra. É muito legal. Boa. Ganhou já meio ponto ainda. Bom, voltando. Eu digrido muito quando eu tô com muito sono, então se acostume, porque eu não durmo por aqui, quase. Muito a ser dito sobre essas obras, muito nós vamos deixar passar, muito nós vamos passar por cima, e por isso eu recomendo a todos vocês que leiam, não só para virarem especialistas em política, que não é o caso, mas para sabe, exercitarem o cérebro, porque não... Tá difícil achar coisas que exercitem o cérebro tão bem quanto um diálogo platônico. É uma historinha, você vai seguindo, tem uma lógica, tudo tem o seu lugar devido, nada está colocado ali para o livro ser vendido, não tem propaganda, não tem enrolação, não tem nada. Então, vale a pena ler. Se você for pegar, tem traduções excelentes. Se você for pegar, dá um livro de 100 páginas. Sabe, não é uma coisa que vai te destroçar a mente, nem piorar o seu grau de astigmatismo pelo esforço. O mesmo vale para a política. A vantagem de Aristóteles é que ele não, apesar de não escrever em diálogo, ele faz o seu texto muito tintim por tintim. Então ele vai sempre deduzindo as coisas. Tudo em Aristóteles se apresenta de maneira muito lógica, porque são argumentos que vão se completando e evoluindo para ele chegar nas questões que ele quer falar. Para você entender sobre o que cada obra trata, a obra A República não trata exatamente só sobre a República. O seu subtítulo, e muitas vezes o nome pelo qual ela é, a alcunha pela qual ela é representada, é o que é a justiça. Então, a preocupação desse livro é o que é a justiça. O livro 1 da República se dedica inteiramente a essa questão. De maneira que, se nós pudermos extrair uma frase desse primeiro livro, a frase é... Cadê? Para viver, é melhor ser justo ou injusto? E você vai ver que você não vai perder nada além dessas obras, é porque o conhecimento que se produz hoje, além de em grande parte ignorar o que já foi dito sobre as coisas ao longo da história, às vezes é um conhecimento completamente babaca. Eu hoje à tarde li uma matéria que pegou... A matéria até instigante, o título, a manchete. Estudo analisa reações de pessoas depois de mentirem. Aí eu cliquei. E o que o estudo mostrava? Eu estava imaginando que ele ia mostrar como um mentiroso se comporta. Então, me dá tipo Lie to Me. Já viram Lie to Me? Série americana, um pouco repetitiva, em que todo episódio o especialista pega um mentiroso na mentira, porque ele bota a mão aqui, porque toda vez que ele mente ele peida, sei lá, coisas do gênero.
essas dicas, essas deixas que eles vão dando, que o especialista pega. Eu pensei que ia ser coisa do gênero. O mentiroso olha para a direita. Coisa de comunicador, né? Viciado em comunicação. Não, o cara quando tá mentindo, ele coça a orelha. Mas não era nada disso. Era uma porcaria de um estudo que indicava que as pessoas, quando mentem e não prejudicam ninguém, e se dão bem com a mentira, ficam felizes. Qualquer tratado de filosofia, a primeira linha, ele trata isso como uma aberração, uma idiotice completa, uma coisa a mais óbvia do mundo, que se você se dá bem fazendo uma coisa que não é permitida, ou se você se dá bem, não precisa nem fazer uma coisa que não é permitida. Se você se dá bem, você fica feliz e ponto. Você não precisa fazer uma pesquisa em Washington, Massachusetts, juntar 1000 pessoas, fazer uma situação para que elas mintam, se deem bem e fiquem felizes. Quer dizer, isso aí é você molhar um pano para provar que ele fica molhado quando você joga água nele. Uma coisa mais imbecil do mundo. E por que eu disse isso? Porque na República, no primeiro livro, ou no segundo, por aí, tem uma hora que se conclui. Bom, então o mais vantajoso deve ser agir injustamente, parecendo agir justamente. E aí Sócrates vai lá e desmente esse argumento. E isso vai ficar para prêmio de leitura dinâmica, se você fizer, você fica sabendo qual é a resposta de Sócrates. Isso para você aprender se um dia você quiser ser professor. Isso é uma artimanha didática, porque eu lembro da pergunta, mas eu não lembro da resposta, não anotei. Então você vai ter que descobrir sozinho. O fato é que a resposta final do livro eu lembro, porque é essa que nós vamos trabalhar. Então você fica com esse abacaxi aí. Se quiser saber por que não é legal você agir injustamente parecendo ser justo, leia aí o livro. E pode até vir falar para mim depois, se eu não achar de novo. Na minha próxima leitura, você me avisa. Então, o primeiro capítulo expõe a questão. Falei, não sei se foi aqui que eu falei, ou se foi no turismo, como Sócrates agia. Foi aqui? Ou não? Não. Um pouquinho, né? Que ele maltratava as pessoas. Da praça. Aí falava, tudo que você falou não serve para nada. Então, e a pergunta que guia essa investigação socrática, o diálogo socrático, é justamente a pergunta o que é. Então, por isso que o diálogo platônico acaba sendo subtitulado o que é isso, o que é a temperança, o que é a compaixão, o que é a justiça. E o primeiro livro, então, o primeiro e o segundo, Sócrates se dedica a tentar entender o que é. E, claro, eles ficam em aporia. Os 2 primeiros livros são aporéticos. Você já deve se lembrar, a aporia é quando a gente não chega em conclusão nenhuma. E aí, como eu expliquei a aula passada, Platão vai fazer uma reflexão que vai tirar a pergunta sobre a justiça do gênero humano assim, das pessoas, dos indivíduos, e levar essa pergunta para o elemento, para a instituição, que é o Estado. A justificativa de Sócrates aqui no texto às vezes é muito difícil enxergar coisas pequenas, e nós, enquanto indivíduos, somos pequenos. É melhor olhar para uma coisa maior, que é maior que nós, que é o Estado, que vai ser mais fácil de ver a justiça no Estado, e logo, como o Estado é formado por nós, pelas pessoas, nós entenderemos o que é a justiça para as pessoas. Então, eles começam a falar do Estado, e ele conta aquela história que eu falei semana passada, que tem como principal característica um viés mais econômico do surgimento do Estado. Os homens se unem, num primeiro momento, por uma questão de necessidade, e aí, a partir disso, eles vão evoluindo esses seus elos, e novas atividades vão surgindo, a mercadoria, a mercantilização, num primeiro momento, num segundo momento, as artes, o teatro, a dança, a música. E num terceiro momento, as relações internacionais, por assim dizer, as relações com outros estados e, por consequência, as guerras. E ainda por reconsequência, a necessidade da criação de um exército. E aí, por treconsequência, a necessidade da racionalização do Estado para que cada pessoa seja capaz de realizar o trabalho que ela é melhor apta a realizar. Então, sumarizando a aula anterior, era essa a história da criação do Estado na República. Então, para eu continuar, eu vou fazer uma chave
para que você entenda como funciona a teoria das ideias de Platão, porque ela vai ser muito importante para o nosso próximo passo. Qual é o nosso próximo passo? Identificar no Estado as partes da alma. Mas para identificar as partes da alma, nós precisamos saber o que é a alma e por que Platão como Platão a categoriza. Então, a teoria das ideias de Platão, você vai encontrar muito bem representada no livro 10 da República, o famoso mito da caverna. Você já conhece, você encontra esse mito sobre diversas outras releituras por aí. Mas para a gente entender o mito da caverna, nós vamos primeiro precisar entender o que é uma ideia. O que é uma ideia, afinal? Eu vou explicar dando um exemplo. Você, ao longo da sua vida, com certeza já viu muitas mulheres. Com certeza já viu muitos homens. Você é capaz de notar, sem muita dificuldade, que entre as mulheres que são mulheres e os homens que são homens, eu quero dizer nada com isso. Entre as mulheres que você chama de mulheres e os homens que você chama de homens, há muitas diferenças. Assim, quase 100% de diferenças. Ainda assim, você se sente no direito de chamar criaturas completamente diferentes da mesma coisa. Mulher, mulher. Você faz uma grosseiríssima distinção entre uma garota, uma menina, uma mulher e uma senhora. Faz uma distinção com um único critério. Critério de idade, ou ainda, para ser mais preciso, um critério de aparência. Por que você chama todas essas mulheres de mulher? Porque há em você aprendeu no primeiro semestre, se você fez ECA, há em você mulher é um significante, para você tem um significado. Vocês fazem uma cara meio blasé assim. Mulher é uma palavra que contém um significado. Para Platão não está falando de linguística, não está falando aqui de teoria do conhecimento. Para Platão, a palavra mulher representa a ideia de mulher. E a ideia de mulher é a essência do que uma mulher é. Então, eu não sei dizer exatamente qual é a essência de uma mulher. Não vou me arriscar, porque isso vai gerar um debate que não vai terminar até o fim do curso. Mas a fato é que a ideia de mulher corresponde à essência do que é uma mulher. Então, quando eu olho para diversas mulheres diferentes, eu reconheço nelas aquilo que são caracteres essenciais dessa palavra, dessa ideia. Então, eu coloco uma série de representações diferentes, de imagens diferentes, de corpos diferentes, sob a mesma alcunha. O mesmo vale para tudo. Vale para homem, vale para mesa, para cadeira, vale para capacete, cortina, ar-condicionado, etc, etc, etc. Não precisa ser nem parecido. Há cadeiras com 3 pernas, há cadeiras com 2 pernas, há cadeiras que são um círculo, cuja base é um círculo, há cadeiras com apoio para o braço, cadeira para destro, para canhoto, mas tudo é cadeira. E se você for debater qual é a essência da cadeira, tem em algum lugar desses livros aqui uma longuíssima discussão para saber se uma cama fizesse um dia sexo um homem, o que nasceria? Uma coisa do gênero, assim. Por quê? Você só vai saber o que nasce se você sabe qual é a essência das coisas, e aí você pode dizer qual é a mistura da essência. Mas estamos longe disso. Nós só queremos saber que a ideia é a representação da essência das coisas. Por que isso é importante? Porque uma ideia, ela é uma representação única. E ela é uma representação completa, por definição. Porque se você tiver uma ideia que muda constantemente, ela deixa de ser uma ideia. Ela passa a ser, se você estuda um pouquinho da definição dos sofistas de Platão, ela passa a ser uma mera opinião. Ela passa a ser uma mera doxa. Ela passa a ser uma palavra cujo conteúdo é passível de todo tipo de mudança e discussão. Logo, ela não serve para representar nada, a não ser que uma longuíssima discussão tenha sido feita sobre isso e acordos tenham sido formados, mas isso perde completamente a utilidade e não tem valor de conhecimento.
O valor do conhecimento está na sua imutabilidade, está na sua eternidade, está na sua verdade. A verdade se caracteriza por ser única e imutável. Então, então quer dizer que a verdade sobre a vida é a mesma na época de Platão e hoje? É a mesma da época dos egípcios e de Platão? É a mesma hoje e no Futurama? Sempre será, porque a eternidade tem essa característica de não acabar. Então, por isso você vê livros que se eternizam aí, cuja verdade é dada como certo. Mas, enfim, nós não vamos discutir aqui. A teoria das ideias é muito criticada ao longo da história do pensamento. Uma infinidade de autores desmonta completamente essa tese. Uma infinidade de autores coloca a impossibilidade de se chegar na verdade. Enfim, isso vocês vão ver no semestre que vem, quem fizer a matéria do Clóvis. Dificuldades de você defender uma tese, que a verdade existe, e é única, e enfim. Mas essa é a tese de Platão, e se você não tiver isso no horizonte, você não vai entender nada do que ele está falando. Você vai achar que é um bando de pataquada, que é um puta de um tirano, e etc. Então, onde ficam as ideias? As ideias elas têm um mundo próprio. Elas não podem ficar aqui, porque aqui é um lugar que acaba. Nosso mundo tem como característica ser regido pelo tempo. Tudo que é regido pelo tempo necessariamente se transforma. Essa é a característica do tempo. Se você se interessar pela mitologia grega, você vai ver que Cronos foi um dos titãs, e Cronos, que representa o tempo, tem como característica comer os seus filhos. Então, uma imagem fortíssima que mostra como o tempo tudo transforma, tudo digere, assim dizer. Então a verdade não pode estar nesse mundo. Esse mundo é regido pelo tempo. A verdade é imortal, é eterna, não pode não pode ser engolida por Cronos. A verdade tem um mundo próprio que Platão cunha e chama-se mundo das ideias. As ideias moram lá, junto com, e aí vem o seu momento de maior decepção, junto conosco. Junto conosco. Mas conosco antes de termos sido sorteados a mais macabra engenhoca do universo, do cosmos, que é termos sido aprisionados dentro dos nossos corpos. O que nós somos para Platão? Almas presas nos nossos corpos. Você é uma alma que tudo sabe, tudo viu, tudo sabe, tudo viu, presa num corpo que nada sabe e nada viu. E esse corpo, além de tudo, ainda faz com que você esqueça tudo que você sabia. Por isso que quando a gente nasce, a gente não sabe porra nenhuma, mas na verdade a gente sabe. Quando a gente morrer, será a libertação eterna, total, e nós voltaremos à nossa casa, ao mundo das ideias, onde a nossa alma vai ficar vagando, conversando com outras almas. Então você percebeu que você está numa enrascada, você é burro por natureza, não tem como escapar, você é uma espécie de quinta divisão intelectual do universo, mas você é como se você fosse um jogador machucado. Você está no banco por 80 anos e no banco você não joga. Você tem a chance no banco de treinar, de ficar se aprimorando. Então essa é a base da teoria das ideias de Platão. Claro que isso é uma simplificação, mas o fato é que você é uma alma presa num corpo. E dentro do seu corpo, a sua alma ocupa partes diferentes. Partes da sua alma ocupam partes diferentes do seu corpo. O que isso quer dizer? Que você tem basicamente 3 divisões da alma. Uma delas é a divisão desejante. É a parte inferior da alma. Se você for bom de símbolo, você já deve ter escrito no seu caderno onde fica a parte desejante da alma. A segunda parte da alma é a parte irascível. Irascível. I-R-A-S-C-I-V-E-L. Irascível. Que é a parte corajosa. A parte das virtudes da guerra, das virtudes do combate, etc.
E se você for ainda mais tigrão de representação, você também vai adivinhar onde vai ficar essa parte da alma. A terceira parte, que qualquer imbecil vai saber onde fica, é a parte racional. Então, para você que estava inseguro, esperando que eu confirmasse onde fica cada parte, a parte desejante fica na pelvis, a parte irascível fica no peito e a parte racional fica na cabeça. E por que isso é importante para nós? Porque se você bem se lembrar da nossa historinha da semana passada, o primeiro momento do surgimento da sociedade é um momento em que a gente se une por conta das nossas necessidades. Por conta, a bem dizer, dos nossos desejos. Então você tem desejo de comer e de beber, você se une a partir das partes desejantes da alma. Aí o Estado vai se aprimorando, até que surge a necessidade da relação internacional. O trabalho está bem dividido entre todos os membros da sociedade, como a gente viu. Cada um faz aquilo que é bom de fazer. Tem o artesão, o sapateiro, o sofazeiro, o cortineiro. Sofazeiro é ruim, né? É o marceneiro, sei lá, o cara que faz estofado, o cara que faz roupa, etc. O cara que faz pote. E aí surge a necessidade da guerra, surge a necessidade do exército. Então você tem que saber selecionar na sua cidade, no seu estado, quem é melhor para guerrear. Então surge um momento do estado, cuja segunda parte da alma, a parte mediana da alma, mediana não é uma boa palavra, porque guarda ela para Aristóteles. Surge a segunda parte da alma, que é a parte irascível. Então você precisa saber selecionar as pessoas pelas suas características irascíveis, para formarem o exército. E quase que concomitantemente surge a terceira parte da alma. Faça inversamente. Minha didática está ruim. A terceira parte é a desejante, a segunda é a irascível e a primeira parte da alma é a racional. Há uma hierarquia. Então, praticamente no mesmo momento que surge a parte irascível, é necessária uma racionalização do Estado para que ele seja harmônico, para que ele seja justo. Então, por isso que é importante você saber a importância da alma para Platão, porque ele vai ler o Estado, ele vai ler a cidade a partir da alma. Assim como nós, pessoas, temos 3 partes da alma, o Estado também tem as suas 3 partes. A parte desejante, a parte guerreadora e a parte racional. Então, se você quiser colocar desejante por apetente, também vale. Foi a palavra que eu anotei aqui. E aí, qual que é a graça? A graça é que nós todos, tendo essas 3 partes da alma, não estamos todos aptos a realizar qualquer uma das atividades na cidade. Você deve perceber que para algumas coisas você é melhor e para outras você é pior. Então você não deve nunca ter tentado um emprego, sei lá, dependendo do seu caso, como motorista. Ou você nunca deve ter tentado um emprego como restaurador de obras de arte. É o meu caso, por exemplo. É a última coisa na vida que eu posso fazer é restaurar obra de arte. Eu sou um completo desastre com atividades manuais. Assim, uma coisa... Tipo, eu citei o Ghost numa aula aí, acho que foi na aula passada. Eu sou o cara do Ghost no começo, assim, você faz o pote, aí faz uma outra vez, nada sai. Para desenhar, eu sei desenhar casa. E aí eu fui aprimorando a minha técnica ao longo dos anos, desde os 3 anos até hoje. Hoje eu desenho a casa com janela, cerquinha, arbusto, árvorezinha de bolinha assim e sol. Então eu sou praticamente assim um Leonardo da Vinci, um Picasso de desenhar casa, mas é só isso que eu sei fazer. Se pedir para desenhar um apartamento, eu já não sei. Um prédio, já acabou meu nível de arte manual, acabou. Então, você sabe que algumas coisas você faz bem e outras coisas você faz mal. Então, o que Platão está dizendo? Não é por você ter as 3 partes da alma que as 3 são igualmente desenvolvidas dentro de você.
há em você maiores chances de uma das partes se desenvolver mais que as outras. E há também a chance de nenhuma se desenvolver. Logo, você vai ser uma espécie de lesma social, uma ameba, mas mesmo assim tem lugar para você. As amebas também são contempladas no plano platônico. Ninguém fica de fora. Mas qual que é o interesse de Platão aqui? Não é você que vai descobrir efetivamente, sozinho, o que você é bom de fazer. É preciso que a sociedade esteja preparada para fazer com que as pessoas fiquem no melhor lugar para elas dentro da vida social. Por que isso é importante? Por que é importante colocar cada pessoa no seu lugar? Se você deixar assim ao acaso, à fortuna, você não tem muito como controlar como as pessoas vão se desenvolver. Então pode acontecer de você acabar surgindo uma sociedade extremamente desejante. Uma sociedade em que o Estado seja formado exclusivamente por pessoas que queiram a riqueza, por exemplo. Se você deixa o Estado chegar nesse ponto, você vai necessariamente gerar uma série de complicações, como a dominação, como a pobreza extrema, como a mendicância, etc, etc, etc. E vai fazer com que pessoas cuja habilidade não é conquistar dinheiro, conseguir dinheiro, não possam realizar atividades boas para a comunidade, boas para o Estado. O que Platão vai dizer? Que a índole de um Estado, isso está no livro 4, a índole de um Estado está na índole dos seus cidadãos. Então, você pode, se você deixar rolar, você pode ter uma infinidade de estados completamente viciados. Você pode ter um estado de, sei lá, pedófilos, você pode ter um estado de sei lá, punks, punk rock, outro estado só de emo, outro estado só de... São estados, e tem um presidente, com parlamento e tudo, mas o estado serve para ouvir música emo. Outro estado que só faz... Então, se você tenta ter relações diplomáticas com o Estado, ele vai falar que você não é admitido na sua embaixada antes de cortar os pulsos. Então, quer dizer, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. A humanidade é assim, uma efervescência de manifestações as mais diversas e mais surpreendentes possíveis. Mas para ficar em exemplos do mundo real, Platão cita, por exemplo, Esparta. Você pode acompanhar aí nos cinemas a caricatura de Esparta, que é feita no filme 301, não sei como é que chama, 300 mais, Ascensão do Império, 300 Ascensão do Império. Enfim, vê lá, vê os caras musculosos, é para isso que vale o filme. Para isso. Mas enfim, Esparta era uma sociedade guerreira. A Constituição de Esparta, e a Constituição, nós vamos ver, é a própria forma do Estado, é uma forma guerreira. Então, Esparta privilegiava, acima de tudo, o quê? A honra. Um pai de família em Esparta, ele fazia de tudo para conseguir manter a sua honra. E ele deixava de lado todas as outras coisas, todos os outros desejos. Então, se você tem um desejo que é concorrente da honra, se você vive em Esparta, você vai preferir a honra. Mesmo se o seu desejo for, sei lá, mudar a história da humanidade. Não, você nasceu num lugar em que a honra é importante. Se o seu desejo for desonroso, você está proibido socialmente de realizá-lo. E aí Platão dá os exemplos que são exemplos clássicos, que são os mais banais, assim. Que é, por exemplo, o desejo de riqueza, que fará com que a sua sociedade se transforme tão logo possível numa forma oligárquica de governo. Forma oligárquica é uma forma onde os ricos governam. Basicamente, a definição aqui que Platão está dando e que Aristóteles vai assimilar com total interesse, de maneira central na sua filosofia. Se você tem, por exemplo, a liberdade aqui não é uma virtude para Platão. A liberdade é um desejo. E se você permite que a liberdade seja exacerbada, liberdade é quem quer liberdade, é a sua genitália. Quem quer liberdade é o genital. Você viu em Freud estudou isso mais que todo mundo. Toda e qualquer forma de repressão social é repressão à libido. Então, toda liberdade que você possa querer é uma liberdade libidinosa.
libidinal, por assim dizer, para não ficar numa palavra com teor negativo. Platão não está falando de Freud, não faz o menor sentido, mas para Platão, a liberdade é um desejo, logo é uma coisa do baixo ventre, uma coisa da parte inferior da alma. E o que caracteriza, qual o regime de governo leva o desejo de liberdade? O desejo de liberdade leva a um governo democrático. Democrático. Se você for mais coxinha, você pode inclusive dizer que, mesmo sendo desejo de liberdade o que exacerba-se na democracia, a democracia pode ser caracterizada em Platão como o triunfo de todos os desejos. Todos. Porque no final das contas é o que deseja a liberdade. Triunfo de todos os desejos. Por isso que para Platão democracia assim é odiosa. Odiosa. Ele viveu na democracia ateniense e para ele assim não tem coisa pior, porque você deixa os rumos da sociedade, os rumos da cidade, você dá critério para os rumos da sociedade a partir das opiniões e jamais a partir da verdade. Por quê? Porque se você tem uma sociedade que é liderada pelos desejos, ela está muito longe do mundo das ideias. Quem está perto do mundo das ideias? A parte racional da alma. A parte desejante é a que está mais longe. Os desejos são móveis, são movediços. Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra. E o que caracteriza, acima de tudo, o desejo? Turvar a sua razão. Turvar a sua razão. Você teve aqui no Carnaval 5 dias para experimentar um turvamento da razão como nunca você pôde experienciar. Então hoje você sabe o que você fez. Não vem com essa de que eu estava bêbado, eu esqueci. A gente não esquece. Tem que estar muito mamado. E mesmo que a gente não esqueça, mesmo que a gente esqueça, hoje em dia tem foto para lembrar, tem a turma aí que está sempre do lado, os trolls, né? Para lembrar a gente do que a gente fez. Quando você fez aquilo, não se sinta mal. Foi uma fraqueza. Foi a sua alma, a parte inferior da alma, tomando conta da parte superior. Foi uma subversão, coisa que não pode acontecer. Mas que nessas épocas você permite. Até porque ninguém é de ferro, né? E aí, nós chegamos à questão seguinte. Tudo bem, você está falando que é ruim que uma sociedade seja baseada num desejo, como o desejo de riqueza, como o desejo de todos os desejos. Mas elas existem por aí. Essas sociedades existem, estão aí. Esparta é uma prova, Coríntio é outra. Tem aquela... Eu esqueci na manhã, aí um cara me lembrou. Cartago é outra. Cartago é também uma cidade muito guerreadora. Cartago quase destruiu o Império Romano antes dele começar. Foi por uma batalha. Eles estavam tomando Roma. Na última batalha, eles perderam. Aníbal é o cara. Tem um monte de história, de anedotas de Aníbal. É muito legal, se você quiser gostar de estratégia de guerra. Mas, enfim, a pergunta que começa a aparecer na República é a seguinte. É possível uma sociedade injusta permanecer no tempo? Esse, no final, é o drama de todo legislador, de todo mundo que está preocupado em pensar o Estado. É possível manter o Estado no tempo? A resposta que a gente vai chegar é uma resposta simples, que você já deve saber. Não. Uma sociedade injusta não consegue permanecer no tempo. Por quê? Porque toda situação injusta é necessariamente uma situação de dominação. Para ela permanecer, é preciso que quem sofre a injustiça seja dominado por aquele que pratica a injustiça. De maneira que ele não possa dar o troco, não possa revidar. E o que Sócrates argumenta aqui, a partir do pensamento da caneta de Platão, da pena de Platão, é que qualquer desejo acaba suprimindo os outros desejos que impedem a sua integral realização. Até mesmo o desejo de todos os desejos. Então, para ficarmos no exemplo da riqueza, uma sociedade que deseja tanto a riqueza, necessariamente será uma sociedade avara. Avara é o vício da avareza, pecado capital.
A avareza é a pandurice, é você colocar como único critério a acumulação de dinheiro em troca de solidariedade, de fome, deixar as pessoas morrerem de fome, de não cuidar da saúde das pessoas. Então hoje, se você entra numa empresa, por exemplo, fica te lembrando todo dia como você é sortudo de ter um plano de saúde, pode acreditar que é um baita um filho da mãe, porque quer dizer, se ele não te dá o plano de saúde, ele está cometendo o vício da avareza. Afinal de contas, ele está tirando o seu sangue para ganhar de você um lucro exorbitante e não está querendo te dar em troca nem a saúde. Fomos visitar uma empresa no ano passado que dá aos seus funcionários vale-refeição de R$5. R$5. Nós estávamos comentando antes da aula começar que eu, quando estudava aqui nessa escola, comprava um pastel e uma coca por R$5 antes de ir para o meu estágio. Hoje sai R$11 um sandubex e uma coca. A coca é o quê? R$5? Sei lá, R$4,50. E, enfim, o cara ganha R$5 desde 2001, desde antes de eu entrar na faculdade. Eu entrei em 2006. O cara ganha R$5 desde aquela época. Então, o que antes ele fazia um PF, hoje ele compra um pão de queijo e uma água. Água de copo, nem água de garrafa. E a empresa ainda veio com o cinismo de virar para a gente e falar, nós vamos atualizar aos poucos a tabela, porque senão vai gerar um desequilíbrio muito grande nas contas da empresa. Vai se catar. Você está há 20 anos tirando dinheiro da comida do seu funcionário. O dinheiro que entrou na sua conta, metade dele é comida que deixou de entrar na boca dos seus funcionários. Então, esse é o vício da avareza. Se você vive numa sociedade rica, ela vai gerar uma sociedade rica não, uma sociedade que persegue a riqueza, ela vai gerar necessariamente comportamentos como esse, aberrantes, desumanos e impuros, se você for tomar religiosamente, pecadores, assim, vis e todo tipo de adjetivo que você pode imaginar, tirar comida das pessoas para acumular dinheiro. Assim, é inacreditável. Eu ganhava R$5 de vale quando eu trabalhava na Blockbuster, sei lá, sabe? Mas meu trabalho era part-time, era 4 horas por dia no começo, ganhava R$5, comprava lá, eu comia em casa, e quando eu saio, hoje em dia, esses caras ganham, sei lá, 15, 20, ainda é pouco, é ridículo ainda, mas R$5 é uma empresa do setor varejista de confecções. Tudo o que eu posso dizer. Enfim, Platão, 400 séculos antes, 4 séculos antes de Cristo, já nos advertia para isso. E você já deve ter percebido que Platão, se vivesse hoje, já teria dado um tiro na testa, porque a nossa sociedade é o contrário, é o contrário. Tudo que pode ser desejo, a gente deseja. Tudo. Nós acordamos desejando e vamos dormir desejando. Você deve ter recebido a visita do pessoal aqui do centro acadêmico, e eles vêm aqui e falam, gente, votem pensando no que você quer para a universidade, no que você quer para o futuro do país. Platão vomitou nessa hora. O que você quer? O que você quer é o que tem de pior em você. Você vai votar, escolher o rumo do planeta com o que tem de pior em você. Parabéns, por que você não faz um cocô na cédula e entrega? É melhor do que você fazer isso. Platão está desesperado. Se vivesse hoje, estaria assim, desesperadíssimo. E agora você vai ouvir eleição aí, sua chance de mudar o país, né, um futuro melhor. Escolha bem o seu candidato de acordo com o que você quer. Critérios egoístas, maniqueístas. Não. O que tem que definir o rumo da sociedade? O que é melhor. E ponto. Acabou. Se você vai se fuder com isso, tanto mais nobre a sua atitude, quanto mais você defender. Eu vou me fuder com o aumento de imposto. Foda-se, tem que aumentar o imposto. Tem que aumentar, porque as pessoas precisam... O Estado precisa ser forte. O Estado fraco não vai ser capaz de segurar a CLT, por exemplo. O Estado fraco não vai ser capaz de nada. De segurar monopólios, de segurar nada. Um Estado fraco não é uma bosta. Para quem interessa o Estado fraco? Para quem está com bufunfa, com dinheiro no banco
e vai sair comprando tudo que ele não pode comprar hoje. A pessoa não pode te comprar hoje. Um Estado zero, ela pode. Porque o Estado não vai ter força para parar o poder econômico. Acabou, já te compra, né? Só que de maneiras um pouco mais ideologizadas, mais polidas. Então, Platão já nos advertia na República, por isso que é legal você ler o livro. Né? Não é que ele está falando de Atenas e de Esparta só. Se você pegar isso aqui e conseguir entender, você vai ser capaz de entender hoje. Vai ser capaz de entender amanhã, de criticar a sua empresa, criticar o vale de R$5. Como que não fizeram greve? Como? Você ganha R$5, meu. Taca a coxinha no diretor. Se o diretor vai visitar, ele taca a coxinha. Por que você não faz? Porque você tem medo, né? Etc e tal. Mas R$5, cara. Nossa, assim, eu não sei porque eu lembrei isso. Agora eu vou ficar aqui até o fim da aula. Ditos. Bom. Onde é que eu parei? Bom, então se você for deixando, você vai ter sociedades completamente injustas, completamente medonhas, erradíssimas em todos os sentidos, viciosas, degradadas, terríveis de viver, terríveis de morar. Você vai viver uma vida de merda, ou você vai ser uma pessoa rica, cheia de privilégios, mas cujos privilégios não vão ter virtude nenhuma, ou você vai ser um pobre, dominado, explorado, vai se fuder a vida inteira, nunca vai ser um caminhão que te atropelou. Esse é um dos exemplos só. Se você tem, por exemplo, uma sociedade que encarna nela todos os maus desejos, todos os desejos egoístas, você tem uma tirania. Por quê? Porque são todos os desejos de uma pessoa só. A encarnação máxima do egoísmo é a tirania. Então Platão vai dizer, é preciso nos prevenirmos em relação aos males que podem acontecer ao Estado, as doenças que podem afetar o Estado. Como que a gente vai fazer isso? Agora você há de se espantar, são duas as soluções de Platão. A primeira solução, que é a que a gente vai estudar, é a educação. E a segunda solução é o comunitarismo. O comunitarismo é bem legal e ele pode confundir muita gente. Tem gente que chama Platão de comunista, tem gente que chama Platão de marxista. E logo, se uma pessoa fizer essa comparação, você já pode parar de escutá-la, já pensa no que você vai fazer para a janta, porque comparar um cara 4 séculos antes de Cristo com um cara do século XX é realmente uma demência sem tamanho. Enfim, mas tem gente por aí que tem de tudo. Principalmente se você quiser seguir uma vida acadêmica, como você já me adiantou, vá se preparando, que aquilo que está escrito é aquilo que você vai atacar. Você vai ganhar a vida no mundo acadêmico atacando o que as outras pessoas escreveram. E se fizer isso bem, vai subir na vida. Se fizer isso mal, vai ser atacada pelos outros. Quer dizer, os ataques deles prevalecerão. Então, a educação e o comunitarismo. Comunitarismo, dando umas pinceladas, são coisas, por exemplo, de você pegar a classe lutadora da cidade, a classe armada da cidade, e fazer com que eles todos morem em alojamentos. Não tenham casa própria, que não tenham mulher, e que os seus filhos sejam, vamos colocar uma palavra forte, sequestrados pelo Estado para que recebam a educação. Aliás, o filho de todo mundo é sequestrado pelo Estado para receber educação. A educação é obrigação do Estado. Jamais a educação pode ser dada por uma instituição particular. Jamais. Por quê? Porque como uma instituição particular vai treinar as almas dos seus alunos? É pelo bem comum? Não é pelo bem comum. Você não respondeu? Não sei porquê, mas não é pelo bem comum. Uma entidade privada só pode reproduzir o esquema privado. Ela só pode defender o interesse do privado. Ela não tem como defender o interesse público. Uma instituição privada não tem como defender o interesse comum, para Platão. Por isso a educação deve ser pública, 100%, a vida inteira, o tempo todo. Está certíssimo. Está certíssimo. Não tem que tirar nenhuma vírgula. Se você um dia ouvir dizer, não, a educação pública é uma merda, nós temos que colocar as crianças na escola particular. Pois saiba que essa grande pataquada não é porque um time joga mal, você vai matar todos os jogadores, tirar a bola deles e dar a bola para o time que joga bem. Trate de trocar as peças, de fazer o time funcionar. Se você
o exemplo mais claro, mais evidente, é o exemplo da maior universidade do país. Você deve achar que é esta, mas não é. Você não acha, você é mais esperto do que a gente está tomando. Não é essa a maior universidade do país. A maior universidade do país é particular, tem, sei lá, 4 vezes mais alunos do que a USP. A USP é a melhor, sem dúvida, mas não é a maior. A maior é privada. E eu já conheci professores dessa universidade. E eu, além de ver que esses professores são obrigados a seguir apostilas da 3ª série do ensino fundamental, isso é relato, assim, de testemunha de primeira grandeza, testemunha visual. Visual não, foi obrigado a reproduzir esse esquema. Por que você é obrigado a seguir a apostila da 3ª série? Porque os alunos não passaram daí. Né? Os alunos estão aí. Então você tem que dar reforço de português, você tem que dar. E essas universidades, eu não estou falando agora de um caso específico, formam alunos analfabetos. E qual que é, em que se caracterizam os cursos dessas universidades? Verdadeiras usinas de treinamento de ENAD. O que é o ENAD? É a prova, é o vestibular de quem terminou a faculdade. A USP não faz ENAD porque, na minha opinião, corretamente, não se submete a esse tipo de avaliação. A avaliação da USP não tem que estar no que o aluno saia, na prova que o aluno faz, mas sim na produção acadêmica, na produção de pesquisa, na produção docente, etc, etc. E essas universidades, você paga um curso, sei lá, R$500 por mês, você compra um carro no final da faculdade, para saber fazer a prova que serve para que a faculdade suba no ranking. Então você foi 5 anos treinado para fazer a prova, você sai da faculdade com um diploma, e em troca da sua boa nota na prova, você ganha um diploma. Esse é o esquema da universidade particular no Brasil. Não estou falando das tradicionais, estou falando dessas que lutam pelos rankings aí, e que lutam infelizmente, por uma parcela da população menos privilegiada, com menos chances. E eles se aproveitam dessa situação para enriquecer. E eles dão cursos de ENAD. Um dia, vá visitar. Entra um mês num curso desse para você ver. Um negócio assim... Absurdo. Então, Platão diz... E está formando o quê? Você vai botar o currículo, né? O que você sabe fazer? Eu sei responder questão quando tem assim... Diga as 2 corretas. Isso eu sei fazer com uma beleza. Se tem quadrinho, história em quadrinho na pergunta, então eu sou fera. Tem uma vaga para mim aí? Responder pergunta com história em quadrinho? É bom, infelizmente. Pode atender telefone aqui. Isso daí dá para fazer. As pessoas ficam condenadas a subempregos porque fizeram uma faculdade que ensinou elas a trabalharem, a fazerem a prova. É verdade isso. Pode olhar que ainda estão pagando. Então, o que Platão disse isso? Uma instituição privada só pode ter por objetivos, por interesses na sua atividade, interesses privados. Então, a educação tem que ser pública, do começo ao fim. E ele vai construir uma teoria da educação, que nós vamos passar brevemente aqui, mas que está na segunda parte do livro, do meio para o fim. Como que se faz a educação para Platão? Desde a tenra infância. Platão percebeu, muito antes das agências de publicidade, que as imagens que nos afetam quando nós somos crianças permanecem conosco ao longo da nossa vida inteira. Eu sou assim, um exemplo colossal dessa tese. Se eu tivesse nascido hoje, há 10 anos, eu seria um monstrinho. Eu só ia andar com camiseta do Ben 10, relógio do Ben 10, sei lá, o que tiver, Dragon Ball, tudo. Porque eu era de uma facilidade de convencimento, de apaixonamento, assim, impressionante. O que eu via, eu adorava. Então, uma das minhas memórias mais fortes de infância foi um dia que eu vi um ping-pong da Tartarugas Ninja. Eu nunca comi o ping-pong e só vi uma vez na vida. Mas nunca deixei de procurá-lo e lembro até hoje o lugar onde eu vi. Numa casa na Rua João Lourenço, na Vila Nova Conceição.
uma casa que tem um portão enorme de madeira que abre assim. Tá lá até hoje. Passei milhares de vezes na frente dessa casa e sempre lembrei do ping-pong e da Tartarugas Ninja. Mas sempre. Então, se eu passar na frente de um boneco do Chaves, compro na hora. Eu ligava pro Disque Chaves 940-25, sei lá. E aí o Chaves falava comigo. Eu achava o máximo. Eu era uma criança assim, a mais ingênua possível. Cândido de Voltaire, se você quiser ler. Assim, mais babaca. Tudo eu ia atrás. Cavaleiros do Zodíaco. Tem até hoje os bonecos. Hoje eu não compro mais, porque é, sei lá, R$200 cada um. Mas eu paro na frente da loja, pro desespero da minha mulher. Meu, olha que loser. Olha o loser. Olha o cara, meu. Putz, você tá parado na loja. A loja tem Sailor Moon, Cavaleiros do Zodíaco. E ela olha pro Gustavo, olha pra você. Mestrado nas costas. Diploma na USP. Olhando o bonequinho do Cavaleiros do Zodíaco. E eu fico louco com os bonecos. Nossa... Não, mas você não está entendendo. Essa é a saga de Poseidon. Esses daqui, armaduras são escamas. Você me acha um retardado completo. Mas por que isso tudo? Platão já sabia. As imagens com as quais nós somos expostas quando nós somos crianças ficam conosco ao longo da vida inteira. Não tem como apagar. Isso gera hoje um debate fudido na publicidade infantil. Tem um livro, Susan McGonagall. Deixa eu melhorar a minha dicção. Susan McGonagall. Eu acho. McDouglas. McGonagall é Harry Potter. Mais um. Tá vendo? Eu tô falando das imagens, elas estão aqui se fazendo presentes. McDouglas. Se não for esse o nome também, sei lá. O que importa é o nome do livro. Crianças do Consumo. É animal. Você tem que ler, você faz comunicação. Ela mostra a disputa nos Estados Unidos sobre a regulamentação sobre a publicidade infantil. Quem assiste South Park aí? Ninguém. South Park. 3. Bom, eu vou usar como referência mesmo assim. Tem uma menininha americana. Você sabe que nos Estados Unidos tem aqueles concursos de pageant, que é de embelezamento de crianças. É o fim da picada, é o cu do mundo. É assim, uma coisa... Mas aí, é Platão, meu. Você tá deixando o desejo rolar solto? Olha aí, olha o que dá. As pessoas transformando crianças em sex symbols. E no South Park tem um episódio hilário. Puta, agora eu esqueci tudo. Eu esqueci o nome da menina no mundo real, o nome do episódio. Honey Bubo. Assista esse episódio. Mesmo que você não saiba nada, assista. É muito... Porque é uma sátira fodida. Honey Bubo. A menina, a mãe da menina dá pra menina garrafas de Mountain Dew. Sabe o que é Mountain Dew? Red Bull. Gosto de maçã, sei lá. Um mini energético. É um refrigerante, uma mistura de refrigerante com energético. E ela bota café junto. Então ela dá Mountain Dew com café. E chama aquilo lá do meu juice, alguma coisa assim. Honey Dew, Bubo Juice, um negócio assim. A menina toma o negócio, ela vira um... Sai pra lá, sai pra cá. Sem falar que a menina... tá super acima do peso enfim, a mãe é uma espécie de dragão. O cara do Star Wars, aquele monstro do Star Wars redondo assim, Jabba the Hutt, a mãe é um Jabba, a menina é um monstrinho, o carinha do Ghostbusters lá, o verdinho. A menina é aquilo, tomando litros daquela bebida por dia. E beleza, a mídia vai lá, prova e tal, caralho. Por que eu tava falando isso? Assim, então. O que essa menina vai ter pro resto da vida? A vida dela vai ser um concurso de beleza. Forever. A vida dela é um eterno concurso de beleza. Ela vai, sei lá, morrer aos 30 anos de ataque cardíaco, porque a vida dela é tomar o energético e concurso de beleza. Toma energético, concurso de beleza. Perde todos, é claro, porque é uma aberração. No South Park, a menina tem ataques cardíacos no meio do palco, assim. Tá fazendo o desfile, aí tem um ataque cardíaco, alguém dá uma porrada na menina, ela volta, continua fazendo a apresentação. Enfim, é muito bom. Assistam o South Park, porque tem vômito, tem cocô, mas é uma sátira finíssima. No Brasil não existe sátira, né?
Quem é satirista no Brasil? O cara que foi expulso do CQC. Uma sátira de segunda categoria, uma sátira tosca. Ela é verborrágica, ela é explícita. A boa sátira é a sátira implícita. South Park tem momentos explícitos, mas a boa sátira dele tá na entrelinha. Tanto que eu às vezes vejo com a minha mulher e eu tenho que ficar explicando algumas coisas, porque a gente está começando a ver agora, né? Então, ela está começando a ver agora, então ela vê a terceira temporada, tem que explicar o que aconteceu, não fazer a menor ideia. Mas voltando, as imagens são isso. Então, o meu caso foi um caso limítrofe. Eu era exposto a Chaves, que ainda vai. Eu era exposto a Tartarugas Ninja. Eu era exposto a... O que mais? Cavaleiros do Zodíaco. Ursinhos Carinhosos. Mas eu lembro até hoje. Se você me perguntar que série que eu via 3 anos atrás, eu não lembro. Mas Ursinhos Carinhosos, He-Man... Só a gente lembra, a gente vai na balada que toca essas músicas dos anos 80, acho o máximo. Todo mundo canta, eu tenho a força, né? Todo mundo canta. A hora que começa essa música é como se começasse a tocar as Beatles, assim. Todo mundo canta. Então Platão vai dizer que você tem que começar a educar a criança logo do berço. Você não vai apresentar para ela Dragon Ball Z. Você não vai apresentar para o seu filho Cidade Alerta. Você não vai apresentar para o seu filho... dessas coisas violentas que vão instigar nele, vão marcar nele, essas imagens vão ficar grudadas na alma, imagens de violência, imagens de sedição, imagens de traição. Fazer uma criança ver House of Cards, por exemplo, a última coisa que você pode fazer no mundo é fazer isso, jamais. O que você tem que mostrar para sua criança? Saint-Exupéry, Esopo, Backyardigans. Backyardigans eu não tive a chance, tá vendo? Galinha Pintadinha, qual que é os outros? Castelo Rá-Tim-Bum, Babar, que é o elefante. Tá vendo que a coisa vai longe. Pingu, tá na Netflix também. Pingu é o mais legal, porque linguagem universal, né? É muito bom. É muito bom. Pingu é demais. Vamos passar a aula que vem atrás, a gente vê que é muito bom. Então Platão defende Pingu. Anota no seu caderno, faz uma estrelinha do lado, Pingu igual Platão. Educação para Platão começa aí. Você mostrando para sua criança, fazendo internalizar nela valores bons, valores do bem. Jamais Yu Yu Hakusho, sempre Pingu. Hoje em dia os animes estão cada vez mais exacerbados. Tem uns animes japoneses que as pessoas estão no mundo dos mortos, se matam e vêm para o mundo dos vivos. Coisa maluca, jamais. Isso aí o cara só vai ver depois dos 20 anos, se nunca tiver arranjado a namorada. E olhe lá, para Platão, fique claro, hein? Não estou aqui, o pessoal da gravação... Sempre tem gente de todo tipo vendo essas aulas, né? Então... E aí começa assim a educação, desde o berço, por isso que você tem um filho, o Estado passa recolhendo e ele vai para um lugar onde a educação é controlada, onde o discurso é controlado. Forever. Se você, para instigar você, teaser do livro da Joyce McDougall. Não, McDouglas. Foi uma das enormes brigas com a indústria da publicidade? Primeiro você não pode dar publicidade para criança. Segundo que eles estavam chegando a níveis... foi por isso que eu falei do South Park. Porque existe a Twin. Sabe o que é Twin? Twin são meninas de 8 e 9 anos que se maqueiam, que usam decote, que usam microsaia, que vão em balada, que beijam, fazem threesome de beijo. Twin. Twin é o teen antes de ser teen. É o que no Brasil é o pré-adolescente. Às vezes, antes de começar a puberdade, você tem uma indústria Twin. Tem revista aqui no Brasil que chama Twin. Serve para educar esse público a consumir os bens da estética, da moda, na tenra idade, na tenra infância. Então, uma pessoa com 8 ou 9 anos já está aprendendo a se maquiar, já está aprendendo a seduzir meninos, já está aprendendo... Você olha com essa cara, leia o livro, porque está chegando aqui, é questão de tempo. É questão de tempo.
O meu sobrinho tem 10 anos, 9, já teve, assim, um número exponencial de namoradas a mais do que eu. Exponencial. Ah, não, porque a minha namorada semana passada, minha namorada dessa semana... Não, ela beijou um cara na festa, a gente terminou. Sim, não quero ser discurso de tiozão, né? Mas eu ainda tinha uma dificuldade. Eu ainda tive que ralar um pouco. E, enfim, Twin é um assunto que se discute no livro da Joyce. Outro assunto que se discute é a publicidade para bebê. Joyce Douglas. Publicidade para bebê. Bebê. Criança, não sabe nem falar, já tem publicidade para ele. Onde? No berço. Então você pega um nenê. O bebê ele não sabe nem direito o que é o corpo dele. Você já viu um recém-nascido? Quem já viu um recém-nascido? Um recém-nascido estranha o próprio corpo. Um recém-nascido faz careta o tempo todo. O que foi? Não sei, ele deve estar cagando. Ele estranha, tudo é estranho para ele. Tudo é novo, o próprio corpo dele é estranho. E o mundo para ele é o quê? Se você estudar Melanie Klein, psicanálise da infância, o mundo de um bebê é ele. E qual é a segunda etapa do mundo do bebê? É a mãe. E aos poucos ele vai expandindo o seu mundo. Qual é um dos primeiros lugares que ele expande no seu mundo? O berço. Então você tem nos Estados Unidos, por exemplo, móveis da Coca-Cola, móveis da Pepsi, para eu não ficar aqui maniqueísta, móveis da, sei lá, de Mountain Dew, para usar o Honey Bubo. Então a criança, o mundo inteiro é ela, o colchão. O universo inteiro é ela, o colchão. E as garrafinhas de Coca girando. Então ela sonha, com o que ela vai sonhar? Com Coca. Por quê? Você sabe de que são feitos os nossos sonhos? São feitos das nossas interações com o mundo. Você nunca sonhou com um iPhone antes de você saber o que era um iPhone. Você nunca sonhou ainda com a chinforínfola. Já sonhou com uma chinforínfola? Já sonhou? Eu já. Você não. E nunca vai sonhar se você não assistiu o episódio do Chaves, em que ele desenha uma chinforínfola, indo pro professor Girafales e tira 6. A chinforínfola é um desenho, assim. Eu já sonhei, você não. Por quê? Porque eu já vi o episódio, você não. E a criança, ela vai sonhar com a Coca, não tem outra. E ela vai ficar anos sonhando com a Coca. Forever. Durante uma grande parte da vida dela, a vida dela vai ser só Coca-Cola. Então é mais do que natural que ela tenha uma determinada preferência quando ela crescer, sem nunca saber por quê. Sem nunca saber. Vai fazer anos e anos e anos de psicanálise. Por que eu sou viciado em Coca? Por que a minha geladeira? Eu tenho uma geladeira só para Coca-Cola. Tem gente assim. Eu visitei pessoa que comprava assim compulsivamente Coca-Cola. Metade da sala era coleção de corujas e coleção de Coca-Cola. Mas não era Coca-Cola colecionável, era de tomar mesmo. Tomava 2 garrafas por dia. Essa pessoa deve ter crescido com um móvel de Coca-Cola. Então, a discussão fortíssima nesse sentido. E que remonta a Platão. Platão já sacou que se você botar um móvel de Coca-Cola para criança, ela vai... Então, quando você vai comprar um móvel, bota formas geométricas, bota coisas neutras. Nuvem, árvore, bicho, sei lá. Qualquer coisa. De preferência, formas geométricas, já que nós estamos falando de Platão. E as formas geométricas representam um conhecimento puro, que é o conhecimento matemático, o único conhecimento verdadeiro que a gente pode atingir. Então, recomendação de Platão. No Mobile, você vai ter círculo, a forma perfeita, triângulo, 3 lados, quadrado, 4, você pode chegar até um dodecágono, que são 20 lados. Foi até onde eu aprendi na aula de desenho geométrico. Dodecágono. Icoságono tinha também. Todos. Então a educação vai continuando. Aí Platão tem as matérias, as disciplinas que você tem que aprender para ser uma boa pessoa. Música e ginástica. Vocês querem anotar os parágrafos que tá isso ou não? Ninguém vai ler no final das contas? Vamos anotar. Música, o programa de educação tá entre os parágrafos 521C e 534E. Os diálogos são... Qualquer tradução boa que você comprar, vai ter o livro dividido em parágrafos. Por que se faz isso? 534E. Se faz isso para justamente você sempre saber se referenciar, porque cada língua traduz de um jeito, as edições podem ter tamanhos diferentes, você não pode usar número de página.
Aí tem música e ginástica, aritmética. Aritmética, para quem viu Chaves também. Aula épica do seu Madruga, aula de aritmética. Em quantas partes você pode dividir o nhonho? Infinitas. Tem o Kiko aqui. Agora você imagina que tem um trem passando pelo Kiko. A cara do Kiko. É muito bom o episódio. É o episódio que ele desenha uma caveira. O que quer dizer isso? Perigo! É muito bom. Enfim. Nós nunca vamos poder ter uma aula sobre infância, por exemplo. Nunca vai acabar. Aritmética é a parte da matemática que faz conta. Bem grosseiramente, assim. Mais, menos, vezes. Geometria é a parte que estuda as formas. Um negócio que eu não sei o que é. Estereometria. Veja aí, estereometria 528b. Uma coisa importante. Eu não sei. Astronomia e a dialética, que envolve aí a gramática. Dialética é a arte de conversar. Então você se pergunta, mas e a escola de hoje, né? Sobrou nada. Mal é mal sobrou ginástica, que é aquela história, taca uma bola no meio da quadra e deixa a meninada se bater. Música, porquissimamente. Se você teve um professor de música na escola, a chance é que seja um músico falido. E aritmética, mas, enfim, diálogo. Não se ensina a conversar na escola. Pelo contrário, né? É o oposto. Se ensina a ficar quieto. Né? A escola hoje é uma disciplinadora, você pega monstrinhos e tenta transformá-los em mão de obra. Mas, enfim, essa é a educação de Platão. E aí você vai dizer, o que vai acontecer no final da educação? No final da educação, você vai ser capaz de separar as pessoas pelas suas aptidões. Então, você vai ter pessoas que se destacam imensamente na aula, e essas pessoas serão direcionadas às áreas do governo responsáveis, às áreas do Estado responsáveis pelas decisões. Você tem pessoas que se destacam pela força, pela honra, pela garra. Essas pessoas vão para os rankings de soldados. E você tem as pessoas que não deram muito certo nesse esquema e que vão para a massa trabalhadora, massa obreira. É assim a divisão. E qual é o grande ponto central de você racionalizar o Estado a partir da educação? A educação é, para Platão, a única instância capaz de fazer com que os desejos não se exacerbem, com que a fúria e a garra da parte irascível da alma não descambe para qual que é a palavra? Para comportamento temerário, e de fazer com que haja entre as partes do Estado, as partes da cidade, harmonia. Harmonia. Você hoje só sabe julgar nas escolas de samba. O que é harmonia? É quando as pessoas andam direitinho. A harmonia, para Platão, é a própria justiça social. Então, finalmente, respondemos a questão do livro. Depois desse mar de divagações, principalmente fruto da privação de sono do professor, chegamos na resposta da pergunta, que é a sociedade justa, o que é o Estado justo. O Estado justo é aquele que coloca as suas partes em harmonia, a partir do princípio da razão. Então vamos chegar, finalmente, no que há de mais importante aqui na obra, quem deve governar. Como nós já vimos, acabamos de ver, quem deve governar é quem é melhor da cuca. Então, quem deve governar é quem mais exercita a parte superior da alma. E quem é, afinal das contas, que exercita a parte superior da alma? Qual é o nome dessa pessoa? É o filósofo. É o filósofo, não tem como escapar. O filósofo é necessariamente, para Platão, o melhor governante para a cidade. E aí você tem duas situações ideais. A mais ideal, que é um super filósofo, um sábio. O super filósofo é o sábio. Super saiyajin do filósofo é o sábio. O
filósofo nunca chega à sabedoria, no final das contas, mas ele sempre mira a sabedoria, ele busca a sabedoria. Então, o filósofo rei é a melhor forma de governo aqui, a monarquia filosofal. O filósofo rei é o sábio que pode governar com virtude e com justiça. A segunda forma possível é a aristocracia, onde você tem alguns virtuosos que são capazes de governar. Então agora nós vamos ver com mais detalhes em Aristóteles como que Aristóteles ele chega a algumas conclusões semelhantes, mas por caminhos completamente diferentes. Filósofo rei. Platão mesmo nunca governou nada. Eu li aqui quando eu estava estudando que ele teve a chance de governar uma tirania, ficou um mês lá e foi escorraçado. Isso antes dele abrir a academia. Ele teve uma experiência de governo, não foi muito alegre. Durou um mês, ele quase morreu lá, voltou expulso. Voltou para Atenas e abriu a academia. Então, como nós vimos em Platão, ele associa uma espécie de índole do Estado à índole dos seus cidadãos. Aristóteles vai dizer que o Estado ele também tem índoles. Mas o Estado ele nasce a partir de uma finalidade, não a partir de necessidades. Então, a finalidade do Estado é permitir que nós sejamos felizes. Se você quiser saber o que é felicidade para Aristóteles, o livro 8 da Política te explica, e a Ética te explica também. O Clóvis também explica. Clóvis do Jô Soares explica a felicidade em Aristóteles. Para nós, muito resumidamente, felicidade para Aristóteles é uma atividade. Ela requer atividade. Ela é um estado que você é capaz de atingir, mas você só é capaz de atingir a felicidade se você exercer atividades. E é no exercício excelente, a melhor atividade para você, que você é capaz de ser feliz. Então, um cantor vai ser feliz quando? Cantando. Mas cantando como eu? Jamais. Cantando como um cantor excelente. Cantando como Pavarotti. Pavarotti é um exemplo de cantor eudaimônico. Eudaimônico. Felicidade em Aristóteles é eudaimonia. É um momento supremo. É um momento de virtude extrema, de virtude suprema, inatingível, a não ser em condições extremamente especiais. Pavarotti é um virtuoso. Pavarotti é um eudaimônico. Quem mais é eudaimônico? Luan Santana. Luan Santana atingiu o sucesso. O sucesso é necessariamente o resultado de uma vida excelente. Mas daí a dizer que Luan Santana é virtuoso, é preciso saber se ele treina e se o que ele faz melhor do que ninguém. Aí uma longa discussão que nós não vamos travar, porque eu tenho certeza que tem algum fã de Luan Santana por aí. E aqui, principalmente, no site, ouvindo. Enfim, fica a critério. O sucesso é uma consequência, não é critério. O sucesso é consequência da virtude. Assim como a riqueza. A riqueza pode ser meio para se atingir e pode ser resultado. Ser feliz para Aristóteles é descobrir em você a sua aptidão. Não mais como Platão, qual parte da alma em você é melhor. Mas você olhando para você mesmo e sabendo aquilo que você faz de melhor. Aquilo alegria. Quando você sente alegria em fazer alguma coisa, isso é um sinal de que você está no caminho da sua aptidão. Depois os cristãos traduziram para talento. Esse já é um nome mais palatável para você. Então, para Aristóteles, você tem que descobrir os seus talentos. A gente fazer aqui uma impropriedade filosófica, mas em prol da didática. Assim que você descobre os seus talentos, você tem que treinar
Treinar, muito treino, muito treino, muito treino, muito treino. E depois, quando você treina muito, você executa excelentemente aquele que é o seu talento. Quando você é capaz de executar a maior excelência possível aquilo que você é bom em fazer, você atingiu a daimonia, você atingiu a felicidade. A felicidade é isso. Pode falar. Então, como a gente virou uma espécie de... Tá uma coisa ligada com a outra. Você necessariamente gosta daquilo que você é feito para fazer. Então, tudo para Aristóteles tem uma finalidade. Então, quando você exerce a sua finalidade, naturalmente você vai se inclinar para ela. Então, pode ser traduzido por gostar. Não sei se acaba sendo uma questão afetiva, de se sentir alegre, se sentir contente, mas você se inclina para aquilo que você gosta, você persegue aquilo que você é bom de fazer. É uma coisa... se você pega um time de futebol, vai ter gente que vai ser zagueiro quase que sempre, naturalmente. Ele vai preferir ser zagueiro. O outro vai preferir ser atacante. Porque um é maior, porque o outro é mais ágil, etc. Um vai preferir ser goleiro. É assim que ele trabalha. Você vai ser feliz quando você é capaz de executar excelentemente a sua função. O Rogério Ceni, na final do Mundial, tirou a bola do ângulo do Guerra. Então, o Guerra mandou a falta na forquilha, assim. Ela ia passar raspando nas duas traves. O Rogério foi lá, botou a mão, tirou a bola do meio das traves e salvou o gol. Aquilo é o daimonia máxima, suprema. Né? É você fazendo o que você é muito bom de fazer. E aí, para você tem que se analisar, se perguntar o que você é bom de fazer, sempre, né? Eu passo muito tempo me perguntando isso e até hoje não achei nada que eu fosse assim, excelentemente bom. Eu sei o que eu não sei fazer. Já falei desenhar, já falei não falei. Dançar, um desastre. Dançar, horrível. Eu sou bom da dança da cadeira. Ficar sentado na cadeira, eu danço, uma beleza. Dançar, chavecar, assim, experiência de balada. Nossa, 99% de bota, 0,5% de aceitação por pena e 0,5% de mérito. 0,5% sabe-se lá se era mérito ou álcool, não sei. E o que mais? Não sei fazer 1 milhão de coisas. E aí você vai se perguntando, o que eu sou bom de fazer? O que eu sou bom de fazer? Quais são as minhas inclinações? Né? Eu não me inclino a desenhar, me inclino, por outro lado, a aprender línguas, aprender idiomas. Então, se eu tivesse que dar assim, uma definição, qual seria a minha finalidade no mundo? Aprender línguas. Eu, aliás, sou muito melhor aluno do que professor. Eu, como aluno, eu debulho. Um professor, eu tento. Mas para eu aprender, assim, é uma facilidade impressionante. Línguas, já estou aí com muita humildade. Estou me gabando aqui, só para contar, relato. Eu já estou na 4ª e eu quero até o fim da vida chegar na 8ª. Então, inglês, espanhol, português, tem que valer. Né? Inglês, espanhol, português, italiano, já estamos no saco. Agora eu estou para o francês, até o fim da vida, latim, clássico, grego clássico, e eu estou mais uma aí, estou aberto a sugestões. Se eu com 60 anos fechar 8 línguas, conseguir sair viajando, falando a língua do lugar, estou felizão. Tem o alemão aí, tem o japonês, mas isso daí são espécies de joias da coroa, né? Porque alemão... Eu sei uma palavra em alemão, Wunder, que é maravilha. Maravilha! Wunder! Só que eu sei falar. Então, se eu for para a Alemanha comer um chucrute, eu vou pegar o chucrute, eu vou virar para a mulher, Wunder! O gesto é italiano, né? Mas a palavra é alemã. Postura espanhola, mas foda-se. Se eu tiver que dizer uma coisa que eu desfruto, que eu me inclino, é aprender línguas. E aí você vai ver que o nosso estado é um estado de bosta, porque eu nunca fiz curso de língua nenhum. O italiano foi o único que eu cursei. E eu cursei particular, pagando com o meu salário, e nunca a sociedade me ofereceu assim, curso de línguas. Então eu não posso executar a minha última finalidade, a não ser por esforço próprio, assim, muito treino. A eudaimonia na parte da área racional ou das três? Aristóteles não divide a alma. Então é assim, nós somos um ser, nós somos um organismo
que é composto de partes e que tem uma parte racional. Mas ele não divide a alma nas 3 partes, pelo menos para essa explicação aqui. Talvez se fosse intricar muito, não sei. Mas o daimonia é uma questão de virtude e de ação. O Aristóteles é um filósofo prático. Então, a virtude no Aristóteles não vai ser você conhecer as ideias, como em Platão. Não vai ser você executar com perfeição aquilo para o que você é programado para fazer. Então, você é aprendendo línguas. E o Clóvis é indo no Jô Soares, por exemplo. Tanto que agora ele não quer mais ir. Porque é difícil manter o padrão, né? Foda. E Clóvis é dando palestra, falando para as multidões, levando as pessoas a gostarem de filosofia. A do Romário é fazer gol de dentro da área. A do Neymar é sair driblando. A do Robin é você pegar a bola na frente da área, dar um toquinho para a esquerda e chutar no canto. Danilo, que até pouco tempo jogar no Corinthians, também só fazia isso. Chuta a bola no canto. Aí entra. Aí ele fica rico porque entram as bolas. Né? Honey Bubu tomando Mountain Dew. A mãe da Honey Bubu é destruindo infâncias. E assim cada um vai fazendo a sua coisa. Claro que o exemplo é a chacota, nunca a finalidade de alguém pode ser destrutiva. Né? É um vício, é uma deturpação da finalidade. Enfim. Então a ética para nós, ser feliz para nós é realizarmos a nossa finalidade. O bom Estado também é aquele Estado que é capaz de realizar a sua finalidade. E qual que é a finalidade do Estado? É garantir a felicidade dos seus cidadãos, garantir as condições para que os seus cidadãos sejam felizes. Então a gente tem que entender quem é o cidadão. Quem que é cidadão? Você deve saber que em Atenas não era todo mundo que era cidadão. O próprio Aristóteles não era cidadão ateniense. Ele não pôde herdar a Academia de Platão, mesmo sendo o Pokémon número 1 dele, mesmo sendo Pikachu. Não conseguiu herdar, porque ele não era cidadão ateniense. Então, eu fiz um pouco de história. Eu falei do Alexandre, né? Falei que ele saiu Então, vou passar essa parte. Ele não era cidadão, mas ele pensou o cidadão. Então, tem aí 2 ou 3 livros aqui na política que ele fala só sobre o elo de cidadão, de cidadania. Quem é cidadão? Você que se acha um grande cidadão porque tira lixo das ruas, saiba que exerça a sua cidadania, ande de bicicleta. Para Aristóteles, exercer a cidadania está muito longe de fazer isso. Para Aristóteles, exercer a cidadania é participar nas instâncias deliberativas da cidade. Deliberativas quer dizer o seguinte: as que fazem as leis e as que julgam as leis. Quando você é cidadão, se você participa. Se você não participa, você não é cidadão. Tanto que em Atenas, a mulher não era cidadã, o estrangeiro não podia participar de nada, o jovem não era cidadão, e depois de uma idade, acho que também não era cidadão. Quem era cidadão? Homens em idade que a gente hoje chama de economicamente ativa. Eram esses os cidadãos. E, a rigor, Aristóteles define o cidadão como aquele que participa da gestão da sociedade. Então, numa monarquia, quantos cidadãos tem? 1. Efetivamente, assim, a rigor mesmo, 1. Não é uma pessoa que comanda numa oligarquia, numa aristocracia. Alguns. Numa democracia. Muitos. E aí as formas diferentes, né? Que é a oligarquia e a tirania. Então, a função do Estado é garantir aos seus cidadãos as suas finalidades, que as suas finalidades sejam atingidas. Como que Aristóteles vai proceder? Se na República de Platão o tema era a justiça, na política de Aristóteles o tema são as constituições. O que Aristóteles postula? Que um Estado, ele vai... O que ele é capaz de gerar depende da sua forma. Depende da forma que se dá a ele. E a forma do Estado é a Constituição. A Constituição não tem nada a ver com o que a gente pensa hoje. Não é só o documento jurídico. Nem tinha constituições escritas lá. Mas não é só o documento. Para Aristóteles, a Constituição é toda a forma do Estado.
a divisão das instituições, a divisão dos poderes, a divisão do trabalho, a educação, tudo isso é Constituição, que ele também chama de politeia. Politeia. Não confunda, porque politeia é ao mesmo tempo o substantivo geral das constituições e uma constituição específica. Então tenha sempre em mente que quando Aristóteles fala politeia, ele pode ou estar falando de todas as constituições ou da constituição ideal para ele. Beleza, vamos andar mais um degrau. Aqui, para Platão, a índole do Estado adivinha da índole predominante nos seus cidadãos. Então a gente viu que o Estado pode ter uma índole oligárquica se ele perseguir a riqueza. Para Aristóteles, o Estado vai ter uma forma e uma índole a partir da finalidade que ele se propõe perseguir. Você pode falar que é parecido? É parecido, mas é diferente. Porque em Platão, essas coisas elas eram provenientes da alma, eram como 3 manifestações possíveis da alma que geram 3 formas diferentes do Estado. Em Aristóteles, são finalidades diferentes. Então, não são só 3, podem ser infinitas as finalidades, mas vamos acabar caindo sempre em 3 formas de governo. Então, para você fazer a tabelinha já começando bem, você vai dividir primeiro em 2 as formas de governo. Aristóteles se preocupa com a Constituição. E a Política é um livro que se propõe estudar as constituições. Estudar o que nelas pode ser bom, o que nelas pode ser ruim, o que nelas pode garantir a sua manutenção, o que nelas pode garantir a sua derrocada. Então ele estuda desde o tamanho do território, o tamanho da população, o tamanho das instituições, o tamanho do governo, a tudo, até as formas de governo, que é o que a gente se propôs a estudar nessa aula. Então veja lá, são primariamente 2 formas de governo. Anote aí, 2 divisões das formas de governo. As que perseguem finalidades egoístas e as que perseguem finalidades altruístas. Como você já deve ter imaginado, as que perseguem as finalidades egoístas são as formas deturpadas, as formas perversas de governo. Por quê? Porque, como nós vimos, o Estado está aí para garantir a felicidade de todos os seus cidadãos. Então, quais são as formas de governo? Você vai colocar nessa ordem. As formas de governo más, as más formas de governo. A democracia, 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 democracia. A oligarquia, oligarquia. E a tirania. Mas então, e as formas boas? As formas boas, você vai ficar com a minhoca da democracia até daqui a pouco, mas ela será aniquilada. As formas boas, a politeia, a aristocracia e a monarquia. Então, se para Platão existe a idealidade da monarquia, para Aristóteles qualquer uma dessas 3 formas já é louvável. Mas nós vamos ver que a preferida dele, a que ele dá muita ênfase no final do livro, é a politeia. Você agora está se perguntando qual é o critério do bem e do mal, além de ser egoísta. Nós vamos apresentar 2 critérios. 3. O primeiro deles é o número. É o critério mais tosco, mais banal. E você logo percebe que o par, la pareja, tirania, monarquia, é a de menor número. Menor número do quê? De quem governa. Na tirania e na monarquia governam 1. No caso da tirania, governa um egoísta. No caso da monarquia, governa um altruísta, um virtuoso. Na aristocracia e na oligarquia, são poucos. Poucos. E na politeia, e na democracia, é o maior número.
Esse é o critério mais tosco. Aristóteles avança. Há um segundo critério, que é o critério do poder econômico. E que, para o bom leitor de Aristóteles, é o ponto central desse livro. O ponto central da divisão aristotélica da sociedade é o poder econômico. Então você vai ter a tirania, que é governada, que é o governo do mais rico. Não existe isso. Se existe. As empresas hoje funcionam em moldes tirânicos. Uma empresa de capital aberto, quem manda mais nela? Mais rico. Quem tem mais ações. Acabou. Tirania pura. Pura e simples para Aristóteles. Não, mas tem muita gente que manda. Tá bom. Oligarquia. Mandam os mais ricos. A oligarquia manda quem tem mais dinheiro. A aristocracia pode ser também. A aristocracia também. Manda quem tem mais dinheiro. E a democracia. Eu vou deixar a politeia em aberto. A democracia é onde manda quem tem menos dinheiro. Logo, das partes das formas não perversas de governo, ou das formas perversas de governo, a tirania é o governo do mais rico, a oligarquia é o governo dos mais ricos, e a democracia é o governo dos mais pobres. Pode-se chamar a democracia de demagogia também. E do lado bom da coisa, nós vamos fazer agora o contrário. A politeia é um governo dos médios, a aristocracia é o governo dos ricos, já falei, né? E a monarquia é o governo do mais rico. E aí, tá bom, você deu o mesmo critério para coisas diferentes. O mesmo critério de riqueza vale para a monarquia e para a tirania. Exatamente. Então vamos para o terceiro critério, terceiro degrau, que são as honras. As honras são o quê? É o prêmio. Você troca isso pelo poder. Então, na tirania, você vai trocar a maior fortuna pelo poder. Na monarquia, não necessariamente. Você vai trocar a maior virtude pelo poder. Não necessariamente o mais virtuoso vai ser o mais rico. Existe uma relação entre as duas coisas, mas não necessariamente. Na aristocracia, serão os mais virtuosos, não a mesma virtude. Por quê? Se você tem uma sociedade que tem um ultra virtuoso, ele vai ser um monarca. Se você não tem um ultra virtuoso, vai restar para você médios virtuosos, que serão os aristocratas. E do lado ruim, a oligarquia. Não são os virtuosos, são os ricos mesmo e acabou. Serão logo egoístas. E a democracia, as honras da democracia é a liberdade. A honra da democracia é a liberdade. Você vai dar ao governo àqueles que não desejam ser dominados. Nós vamos ver na aula que vem, em Maquiavel, a divisão entre os grandes e o povo. Mas eu já adianto que ela tem inspiração aristotélica. Para Aristóteles, os ricos tendem a querer mandar e os pobres tendem a querer não ser dominados. Essa divisão é fundante na história do pensamento e ela vai percorrer os séculos. Você ser pobre é você não querer ser mandado, atrapalhado. Você ser rico é você querer mandar. Bom, chegamos à terceira divisão. Agora que nós vamos chegar lá. O que Aristóteles vai dizer, e esse é o tema da nossa próxima aula? Que é muito legal se você tiver uma sociedade que pode ter um monarca. Você é muito privilegiado, porque você vai ter uma pessoa de extrema virtude, você vai poder colocá-la no posto máximo e ela vai gerir a sociedade a partir da virtude. Se você tiver alguns, tá bem,
Você bota alguns nobres poderosos lá e virtuosos, só que você vai ter que se contentar com uma virtude de segunda classe. E mesmo assim, você não pode garantir que o filho do cara, do virtuoso, seja também virtuoso. Então esses governos, eles estão muito mais sujeitos à corrupção. Essas formas de governo, elas são muito mais frágeis à corrupção do que a forma ideal para Aristóteles, que é a politeia. Então Aristóteles, depois de identificar qual seria a melhor, em tese, a melhor forma, a forma ideal de governo, que é a monarquia por um virtuoso, vai filosofar para o mundo real. E ele vai dizer, nós não podemos confiar num virtuoso, porque o seu filho pode não ser, ele mesmo pode se desvirtuar ao longo do tempo, pode se perder ao longo da vida. Então nós precisamos pensar uma constituição saudável, a mais saudável de todas. Qual vai ser a constituição mais saudável de todas? A politeia. Ah, mas espera aí, não entendi. Por que como acontece a corrupção? Vamos tentar explicar da seguinte maneira. Eu já expliquei um pouco em Platão, mas é central na ética de Aristóteles o meio termo. O meio termo para Aristóteles é sempre o caminho certo a se seguir. Por quê? Porque tudo que vem em excesso traz em si mesmo os germes da sua própria destruição. Tudo que vem em excesso traz em si mesmo os germes da sua própria destruição. Eu, por exemplo, sou um inveterado consumidor de salame. O embutido, salame. Perdigão. Eu sei, se você fazer teste cego de salame comigo, eu sei dizer as 10 marcas mais comuns do mercado, só pelo gosto. E esse meu consumo inveterado de salame associado a outras maravilhas do século XXI, como, por exemplo, salgadinho e refrigerante, acabaram por me trazer uma desagradável pedra no rim. E pedra no rim é uma coisa que você não quer ter, jamais. Alguém já teve? Nunca mais coma salame, shoyu, desgrama, é sódio, beba água. Porque a pedra no rim, ela é uma pedra do tamanho de uma pedra de aquário. Sabe, pedrinha de aquário? E ela nasce no seu rim. E ela sai pela sua uretra. Sua uretra é um canal da espessura de um canudo de todinho. Então você imagina uma pedra de aquário passando dentro de um canudo de todinho. E você imagina dentro de onde está esse canudo. Então é uma coisa que... O excesso de salame conteve nele mesmo sua derrocada. Nunca mais como salame, porque nunca mais quero ter pedra no rim, que adveio uma fraqueza do meu corpo, um excesso de consumo dessas substâncias dessas iguarias extremamente salgadas. Minha pedra era composta 95% de sódio. Então é shoyu, salame, refrigerante, nuggets, lasanha congelada, tudo que é fácil de comer, sódio é extremamente. Uma linguiça tem 50% do sódio que você pode consumir no dia. Uma linguiça. Uma. Shoyu também. Uma colher de sopa de shoyu acabou o seu sódio. Morreu já. Você. Enfim, tudo isso eu estou dizendo para dizer que, para Aristóteles, as formas ideais de governo são corruptíveis. Porque nelas mesmas estão os germes da sua corrupção. Nós vamos ver isso, a aula que vem com Políbio. Qual é o germe da corrupção da monarquia, da aristocracia e da democracia? Então, eu posso adiantar para você que, por exemplo, em Aristóteles, eu já falei da riqueza, né? Se a finalidade de uma sociedade é ser sempre livre, agora eu vou começar na democracia, porque você não pode se espantar mais e saber que a democracia é ruim. Se a finalidade da democracia é a liberdade, para Aristóteles, e você levar isso ao extremo, levar um Estado cuja missão é fazer com que todo mundo seja livre. Você vai sempre aumentando a liberdade das pessoas, aumentando a liberdade. A liberdade no sentido de não restrição. Então, você tem a liberdade, aí começa a liberdade sexual. Primeiro você pode uma mulher, depois você pode duas, e a mulher também, pode 2 homens,
Aí, depois 3, depois 5, depois você pode ter a mulher que você quiser, o homem que você quiser. Eu vi um verdadeiro bacanal, e você pega a mulher do outro, aí o outro fica com raiva de você, aí o outro pega a sua mulher, uma puta zona, bota no Facebook, você fica puto. E a sociedade entra em guerra civil, porque um quer pegar a mulher do outro, o outro fica com ciúme, o outro fica com inveja. Tá aí o germe do quê? Da tirania. Por quê? Porque você vai fazer nascer uma geração ávida por disciplina, ávida por regulamentação, ávida por interferência, ávida pela lei. E ela vai personalizar essa lei numa pessoa de extrema força, extrema autoridade. A lei é sempre personificada numa autoridade extrema. E ela lançará, ela mesma fará a questão de lançar um tirano. Então, a próxima vez que você ouvir alguém falando: esses filha da puta do PT, 5 anos para dar um golpe aí, olha aí, estão há 10 anos no poder, ficam ajudando os pobres, 5 anos para dar um golpe, a Bolsa Família é a tirania, fica aumentando os nossos impostos. Essa mesma pessoa é a pessoa que fala: eu quero pagar cada vez menos imposto, o governo fica entrando nas nossas vidas, não deixa eu fazer nada, eu quero viver, o governo não deixa, eu saio na rua, o governo rouba meu dinheiro, eu saio no risco e faço isso. Pois pode virar para a pessoa e falar que o germe da tirania está muito longe do Bolsa Família, está muito mais longe do Bolsa Família e muito mais perto dessa postura licenciosa que ele defende de não interferência do Estado sobre ele. O germe da tirania está no desejo de não interferência. Para Aristóteles. É uma boa para você escapar de um cara desse, um mala, vem falar mal do governo, não aguento mais. Sabe, ele nem sabe direito o que são as coisas e fica falando mal porque o PT, como se fosse assim, uma entidade que recebe todo o ódio que ele sente do mundo, né? Então ele perdeu o emprego, a culpa é do PT, e não do PT, de quem tiver no poder, né? Uma espécie de receptáculo das frustrações que a vida impõe para ele. Ele perde o emprego, ele não bota a culpa na empresa escrota que não quer ganhar menos. Não, é o PT que cobrou imposto da empresa, então o mundo precisa ser mais livre. Então esse cara que fala que o governo democrático é o germe da tirania, ele mesmo está exercitando esse germe, segundo aqui a definição de Aristóteles. O caralho, você jamais ia imaginar que de uma democracia surge a tirania, mas é o caminho. A democracia surge a tirania, quase é consenso entre os filósofos. Assim como da aristocracia surge a democracia. Os aristocratas, ávidos por dinheiro, criam uma dominação tal. É a lógica da greve, por exemplo. A revolta de alguém que é explorado, que é subjugado, que é dominado, e que em algum momento explode e derruba os aristocratas, os oligarcas, para entrar num governo de licenciosidade. Então, Aristóteles propõe um governo do meio termo, justamente porque o excesso, que é a característica das outras formas ruins de governo, o excesso contém nele mesmo o germe da sua destruição. Então, um governo do meio termo é um governo que tende a durar. E qual que é o conflito principal que Aristóteles quer dirimir? É o conflito entre os ricos e os pobres. Está lá no texto. Se você tiver uma sociedade de ricos e pobres, você terá uma sociedade cuja índole dos ricos é de mandar e cuja índole dos pobres é de obedecer, de servir a um senhor. Então você terá uma sociedade de senhores e escravos. E dentro desse tipo de sociedade é impossível atingir qualquer forma de eudaimonia. Então, para sua surpresa e espanto, Aristóteles colocará toda a confiança na manutenção do Estado ideal para o mundo que nós vivemos onde? Se você acertar, tem as dicas aí. Tem os ricos e os pobres. Quem é que será o responsável por resolver o conflito entre os dois? Classe média. A classe média. O governo ideal de Aristóteles é o governo da classe média. A legislação deve ser feita para a classe média, a sociedade pensada para a classe média e, de preferência, quem governará deve ser a classe média. Eu acho que Aristóteles já está um pouco desapontado com a classe média do século XXI no Brasil. Classe média que dá tabefes na Marilena Chauí, classe média que para a sua Mercedes em duas... Vocês viram esse vídeo da Marilena?
Não, não. Quem não viu, veja. Marilena Chauí, procura. Tá no YouTube, ridículo de achar. Marilena Chauí, classe média paulistana. São 20 minutos. Ela é muito espirituosa, então dá para dar risada o vídeo inteiro. Não é nada monótono. E é um primor para pensar a classe média paulistana de hoje. Mas aí o que Aristóteles diria? É uma classe média movida por motivos egoístas, né? É uma classe média, o que a gente vive hoje, a nossa classe média, é a classe média, como eu vou colocar? É a classe média perversa, a classe média do mal, só atrapalha, só estraga. Mas para Aristóteles, a classe média é muito legal. Por quê? Porque ela não cai nos excessos dos ricos, também não cai nos excessos dos pobres. Então a classe média não é ávida por ter 1 milhão de propriedades, porque ela não tem propriedade, mas ela também não é uma desprovida total, como os pobres. Então ela é capaz de gerenciar os conflitos, ela é capaz de sempre governar pelo meio termo, e o meio termo para Aristóteles pode ser resumido pela virtude da temperança. A temperança é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, sei lá como é que é o ditado. Nem tanto de um lado, nem tanto do outro. O caminho do meio é o caminho mais seguro, o caminho duradouro. E é o caminho da classe média. Então, se em algum momento da história da humanidade a classe média foi nobre, é em Aristóteles. Acho que nunca mais. E hoje em dia está entre as coisas... Não que as outras classes sejam boas também, né? Mas, enfim, ninguém é bom. Mas a classe média tem a sua escrotice bem marcada. Veja esse vídeo da Marilena Chauí. A classe média paulistana é preconceituosa, reacionária, tirânica, dogmática, autoritária. Tudo isso que se fala sem sentido aqui no dia a dia universitário, se fala muito, os autoritários, reacionários, mas não se preenche o sentido dessas palavras, né? Tudo isso você vai conseguir preencher de sentido no vídeo da Marilena, mas em Aristóteles não era nada disso. É o caminho da virtude, o caminho do meio termo, medianismo. Você digita no YouTube, Marilena Chauí, classe média paulistana. Vamos fazer a busca agora, para eu ver se... Aí eu dou o título exato. E a classe média paulistana é escrota pra caralho. E assim, eu sou classe média. Se você for pegar, não tem jeito. Se você não é rico e não é miserável, você é classe média. Mas, enfim, o grosso da classe média, assim, é complicado, cara. É a classe média que elege o pessoal de 16 a, sei lá, 20, 30 anos no poder e fala que o problema é lá. Cannot connect to the real google.com.br. Bom, reload. Deixa eu ver se eu tenho. É isso. Porque a classe média, para Aristóteles, é a única capaz de lembrar da riqueza e não esquecer da liberdade. Então ela dirime esse principal conflito de classe, que é o conflito do rico contra o pobre, que é o conflito da busca pelo lucro, pela riqueza, contra a liberdade, que é o que o pobre quer. Então é aqui, Marilena Chauí sobre a classe média. Esse é o título. São 23 minutos. Aí tem outro, Marilena Chauí odeia a classe média. Se você quiser pegar o vídeo certo para dar views para o pessoal do evento, chama Ascensão Conservadora. Oi? Ascensão Conservadora, Marilena Chauí. Porque é o debate que teve aqui na FEFELESH, chamado Ascensão Conservadora. É primoroso. E, enfim, você sempre se lembre que a classe média para Aristóteles não é a pessoa que quer ter um carro fazendo financiamento, é a pessoa que é capaz de pensar, de se colocar ou de não esquecer a importante busca pelos bens e não esquecer a importância da liberdade. Então, meio termo. Ler na Ética de Aristóteles é muito legal e eu acho que é isso. Semana que vem nós vamos ver Políbio e Maquiavel. Nós vamos ver como que os regimes
se constroem e se corrompem, para você não achar que, olha, a nossa democracia é super legal, tem 20 anos, grande bosta. 20 anos não é nada, pode cair a qualquer momento, pode virar qualquer coisa a qualquer momento, nada está garantido. E em Maquiavel, e nos dois nós vamos estudar outras propostas de governo misto. Por que se chama a Politeia de Aristóteles governo misto? Porque ela é uma mistura entre a oligarquia e a democracia. A mistura de dois governos ruins gera um governo bom. Beleza? Então, até semana que vem. E é isso.